Olá, minutos de afetividade começando agora. Parece narcisismo, mas é só tristeza. Fazendo trocadilho com a música Legião Urbana, hoje eu tenho o privilégio de ter aqui comigo falando sobre narcisismo o médico psiquiatra, o Dr. Leonardo Sodré, que vai estar entrando daqui um pouquinho. Então, se vocês querem saber um pouco mais sobre o narcisista, como funciona, quais são os comportamentos e principalmente como lidar com esse tipo de pessoa nas nossas relações, fica com a gente até o fim dessa live que vai estar imperdível. Virada Existencial nos apoiando aqui. Ontem foi o último desse evento lindo que já tem a próxima edição confirmada. Então, tem alguém aqui que participou da VEX? Coloca aí eu. Quem aqui já participou da VEX, seja da primeira edição ou da segunda edição que terminou ontem? Coloca aqui para mim. Eu participei. Ninguém aqui participou da VEX, gente. Se alguém participou, coloca eu nos comentários para eu ter uma ideia de quem já conhece esse evento maravilhoso. Vamos ver aqui se o doutor Leonardo já está aí. Wagner, Pedro. Quem mais aí participou da VEX? Gente, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre narcisismo, como são as pessoas narcisistas, se narcisismo é um transtorno mental, não é um transtorno mental. Todo mundo é um pouco narcisista, não é? Narcisismo tem tratamento, a gente consegue medicar, não medica, enfim. O Dr. Léo Sodré está chegando daqui um pouquinho para falar tudo pra gente sobre isso. Sejam bem-vindos, fiquem com a gente aqui até o fim da live. Enquanto o doutor Léo vai chegando, eu vou pedir que vocês coloquem esse aviãozinho aí e enviem essa live para todos os contatos de vocês aí, porque hoje vai ser uma live muito bacana, com conteúdo de qualidade, com um super profissional que vai estar aqui comigo falando sobre narcisismo. Então encaminhem, enviem aí, compartilhem essa live. Ajudem colocando coraçõezinhos também, isso dá relevância para a live e faz com que ela chegue a mais pessoas. Então, curtam, compartilhem aí enquanto o Dr. Léo vai chegando. Sejam bem-vindos. De onde vocês estão falando? De onde vocês estão? Deixa eu ver se o Dr. Léo já entrou. Será que ele já entrou? Não, ainda não. Gente, de onde vocês são? Rio de Janeiro, tá. Não vale, tá, Daniel? Não vale. Eu sei que tu é de São Paulo. Rio de Janeiro. Quem mais aí é do Rio de Janeiro? Tem alguém do Nordeste? Tem alguém de Brasília? Doutor Leonardo é de Brasília, atende presencialmente em Brasília e atende online também. Sou do Rio de Janeiro, mas estou em Belém. Penápolis, São Paulo. Wagner, Porto Alegre. Diz que em Porto Alegre parece que tá chuva, né? De onde mais? Temos pessoas de onde mais? Gente, sejam bem-vindos, tá? Para quem tá chegando agora, hoje a nossa live vai ser sobre narcisismo. O doutor Léo Sodré vai estar aqui comigo, falando tudo sobre narcisismo.
Deixa eu ver se ele já chegou. Só um minuto, gente, que eu vou dar uma olhada aqui se aconteceu alguma coisa, tá? Um minutinho, vou ver aqui. Voltei. Vocês estão aí ainda? Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre narcisismo enquanto o Dr. Léo vai chegando. Alguém aqui estava na live que eu fiz há umas 2 ou 3 semanas, mais ou menos, sobre narcisismo e egocentrismo? Alguém assistiu essa live em que eu falei a diferença sobre narcisismo e egocentrismo? Eu sei que essa live eu tive bastante retorno de várias pessoas falando que convivem com pessoas assim, conhecem pessoas assim, do quanto é difícil e principalmente dos pontos em comum entre as pessoas egocêntricas e narcisistas. Algo que é bem comum entre os dois perfis é a questão de ser voltado apenas para suas necessidades, né? Sem se importar muito com o outro, sem se importar muito não, sem se importar com o outro, né? Esse é a principal característica de pessoas egocêntricas e pessoas narcisistas. E os narcisistas também são aquelas pessoas que acabam fazendo o que precisam, né? Para conseguir aquilo que querem. E muitas vezes tem alguns comportamentos que podem ser vistos como não morais, não éticos, né, de manipulação e uma série de outros comportamentos problema nas relações e que muitas vezes pode, né, isso resultar de relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, não só relacionamentos amorosos, mas relacionamentos de trabalho, de parceria, de amizade. Então, essas são as diferenças. Gente, não sei o que aconteceu, que ele não tá me respondendo. Entrando, gente. Doutor Léo chegou. Tá aqui, já tá aqui. Vou chamar ele para cá. Então, alguém assistiu essa live que eu falei sobre isso? Olá! Olá! Tudo bem? Tudo jóia. Você tá me escutando bem? Tá me vendo bem? Tô vendo. Tá ótimo. Certo. Gente, só fazendo o check de áudio e vídeo. Vocês estão escutando bem? Coloquem sim nos comentários. Se vocês estão me escutando bem e se vocês estão escutando bem o Dr. Léo, Dr. Leonardo. Coloquem aí. Eu acho que eu vou tirar os comentários para não ficar no rosto dele. Ok, vamos lá então. Seja muito bem-vindo aos Minutos de Afetividade para a gente falar um pouquinho sobre um tema que sempre causa muita curiosidade das pessoas, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas já tiveram alguma relação, né? Seja de trabalho, seja amorosa, enfim, com alguém com essas características. Mas antes da gente falar sobre o nosso tema, me fala um pouquinho mais, né? Fala pra gente, se apresenta um pouquinho mais quem é o Dr. Leonardo. Oi, gente. Estou muito feliz pelo convite, né, da Bruna para poder estar aqui conversando com vocês. Meu nome é Leonardo Sodré, sou psiquiatra, atuo em psiquiatria desde ali
2008 que eu entrei na minha especialização, né? Eu sou graduado em medicina pela UNB, lá em 2005. Fiz minha especialização ali em 2008 a 2000, saí ali em janeiro de 2011 no Hospital Psiquiátrico São Pedro de Porto Alegre. Depois eu fui muito para a parte de pesquisa, entrei já num grupo de pesquisa no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, ainda como pesquisador, né, colaborador no laboratório de psiquiatria molecular. Ao mesmo tempo, fui fazendo a minha formação em psicoterapia de orientação analítica, pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre também, né, pelo CELG. Daí eu também acabei, né, depois nas pesquisas, fiz o meu doutorado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no grupo que eu já estava participando, trabalhando muito com esquizofrenia, transtornos de humor, transtorno bipolar. Em 2019, eu voltei para Brasília, né, onde eu iniciei uma função de professor na Universidade de Brasília. Fui professor por 3 anos na Universidade de Brasília. E início desse ano eu saí de tudo, resolvi me dedicar à minha paixão mesmo, que é consultório, né, que é o atendimento clínico mesmo, né. Fiz a formação tanto na área, né, bem voltada para a gente brinca falando o termo que a gente fala de brincando, né, entre os psiquiatras, que é o moleculês, né, trabalhando com psiquiatria molecular e transtornos do humor, esquizofrenia, trabalhando com psicofármacos, né, até meu doutorado foi um ensaio clínico com pacientes com esquizofrenia, participando, orientando também no ambulatório de transtorno de humor, transtorno bipolar, e ao mesmo tempo fazendo a formação na área de psicoterapia de orientação analítica, né? Inclusive um dos trabalhos, né? Uma das dissertações de trabalho de conclusão da especialização foi com narcisismo, né? É uma revisão que eu fiz comparando um pouco com o mito da caverna, né? Bem interessante assim o trabalho que pude desenvolver com orientação. E é isso, né? Então, eu trabalho com os dois extremos, assim, vamos dizer assim, né? E com Uhum. bastante prazer, trabalho com psicoterapia e também com a parte clínica, essencialmente clínica, tratamento farmacológico e tudo mais, né? Então, sempre foi uma paixão minha essa coisa, né, de poder agregar, né, os dois extremos e trabalhar com equipes, né? Tanto colegas, muitos colegas psicólogos, né? Buscando o que é o principal para o paciente, que é o tratamento dele, não importa o que a gente necessitar para que melhore, né? A qualidade de vida dele, né? Perfeito. E eu tô super feliz que o doutor topou, né, bater esse papo com a gente. Como eu tava falando para ele, não é a área que eu me dedico nos últimos anos, né? Para quem me segue aqui há mais tempo sabe que a minha especialização, eu sou especialista em ansiedade, 90% dos meus dias, dos meus atendimentos é voltado para ansiedade, né? Então é onde o meu foco está mais presente. E realmente, narcisismo é algo, né, que eu estudei na faculdade, alguma coisa assim, Uhum. mas não é algo que eu domine demais. Eu fiquei super feliz, né, de poder contar contigo aqui, que vai trazer esse conhecimento e principalmente também poder ajudar as pessoas a entenderem, né, as diferenças de traços de personalidade, por exemplo, para um transtorno de personalidade. Talvez a gente possa começar por aí. O que tu acha? Pode ser, acho uma boa partida, assim, né? A grande questão, né? Tu falou da questão da ansiedade, né, eu sempre até eu trabalhava isso também durante as aulas na graduação, né? Perguntava para os alunos assim, né? O paciente chega para você com ansiedade, qual a conduta? Aí vem aquele monte, fluoxetina, ou escitalopram, né? Joga logo um antidepressivo. E o paciente está com ansiedade porque faz 12 horas que ele não bebe, né? Ou o paciente está com ansiedade porque
ele está ouvindo uma voz falando que está sendo perseguido pelo FBI, né? Então, assim, é legal, é isso, porque as pessoas têm uma ideia muito é, matemática do que seria a área de saúde mental, né? E tu trabalhando Uhum. com ansiedade, né? O paciente já é difícil na medicina, né? A gente brinca assim na medicina que às vezes o paciente vem falando assim que tá com febre, aí você bota o termômetro, não tá. E aí o paciente fala, não, mas eu tô com uma febre interna, né? Então, assim, até com coisas muito matemáticas, assim, palpáveis, assim, a gente às vezes tem uma dificuldade de definir, né? Imagina com sintoma. O paciente que está psicótico, que está eufórico, né? E não consegue dormir, num bipolar, né? O paciente que está numa angústia do ciclo vital dele, né? Também está com ansiedade, né? E isso vai mudar a conduta, você precisa fazer um bom diagnóstico, né? Então, os pacientes com transtorno de personalidade sentem muita ansiedade, né? Se é narcisista, se é transtorno borderline, se é um esquizoide, né? Se é um Uhum. transtorno dependente, né? Tudo isso vão ter sintomas de ansiedade, né? E a Às vezes a dificuldade ansiedade é só a ponta do iceberg, né? Lá embaixo já tem um é um monte de outras sintoma, né? coisas que pode ir levando para outros lugares, né? Que não Isso. necessariamente um transtorno de ansiedade. E isso, a questão do que é sintoma, o que é um transtorno. Então, tudo isso, acho que essa área, quem trabalha com ansiedade tem que saber o compêndio inteiro, né? Tem que saber Porque tudo, os porque sintomas de ansiedade tá em o todos paciente está os. ansioso, né? Difícil o paciente não estar ansioso, né? Seja independente de qual diagnóstico ele possa ter, né? Então, nessa questão, nos transtornos de personalidade, o paciente não vai chegar para a gente e falar, eu tenho um transtorno de personalidade, eu sou narcisista, né? A gente acaba vendo no consultório pacientes com diversas queixas, né? Já passando por diversos profissionais, né? E a grande questão também é isso, né? O que se pensa de um transtorno de personalidade narcisista, né? As pessoas têm a ideia dos estereótipos, né? Do Uhum. narcisista super alterofilista que fica se olhando no espelho o tempo todo, né? Como um mito o mito do Narciso que se admirava tanto com a imagem, com a própria imagem, né? Até que caiu na água e morreu afogado, né? Nós temos vários graus de manifestações, né? Do narcisismo e temos inclusive as questões do desenvolvimento narcísico, né? O Freud, que foi o primeiro cara que para trouxe o conceito de que o narcisismo não é necessariamente patológico, mas o narcisismo faz parte do nosso desenvolvimento psíquico, né? E portanto precisa ser amadurecido. Agora, algumas questões, quando elas não são no desenvolvimento do caráter, da personalidade, não são amadurecidas, né? De uma forma minimamente adequada, acabam levando a quadros patológicos, né? Entre eles o transtorno de personalidade narcisista. Né? Uhum. E sempre que a gente vai discutir o que é um transtorno de personalidade narcisista, bota o que for, primeiro ele tem que fechar para o diagnóstico de transtorno de personalidade, né? E o transtorno de personalidade, ele basicamente, né, de um jeito geral, a gente pode definir como uma forma de funcionar e de se relacionar com o outro muito rígida e muito difícil, que leva ao sofrimento, que se mantém ao longo da vida, né? A pessoa ela tem mecanismos de defesa muito rígidos, às vezes até primitivos, um pouco desenvolvidos, pouco amadurecidos, e bem típicos para aquele funcionamento que ele sempre vai funcionar daquele jeito. É quase como se não tivesse uma certa maleabilidade para reconhecer situações diferentes e poder agir, atuar, né, e lidar de formas diferentes, né? Então, com todo mundo, ele vai tomar as mesmas formas de se defender, né, naquela relação,
e que as relações acabam sendo muito difíceis, muito rígidas, né? O funcionamento sempre do mesmo jeito, que acaba levando a um sofrimento. Sendo que esse sofrimento não é claro do paciente chegar, eu estou sofrendo. Mas o sofrimento está muitas vezes no sentido assim de você ver que não consegue dar um passo à frente, a coisa se seguir, entende? No desenvolvimento de uma relação mais profunda, né? Seja uma relação de trabalho, a pessoa vai tendo dificuldades, que o trabalho não degringola, a pessoa vai perdendo empregos, vai mudando muito de emprego. Você vê que a relação com a família acaba sendo muito é, conflitante, a pessoa não consegue ter relacionamentos amorosos, por exemplo, ou quando tem também de uma forma muito doente, muito sofrida, né? Então, assim, o transtorno de personalidade ele vai se manifestar muito nisso, né? E sempre uma forma muito rígida, né? Então se manifesta no ambiente que está vivendo, no jeito que acaba vivendo consigo, com a questão do próprio controle de impulsos, né? Da agressividade, sempre uma resultante desse tipo de funcionamento muito rígido, muito inflexível de lidar com as coisas. E aí cada transtorno, né, de personalidade vai tendo mais ou menos o seu jeitão, né? Vai tendo o seu jeitão. Claro que teve algumas mudanças, né? O DSM-5 tem mudado um pouco isso, o CID-11 tem propostas até mais ousadas no que a gente sempre entendeu de transtorno de personalidade, né? Até na ideia do que seriam traços de personalidade, né? Que a gente já entra no segundo item da pergunta, né? Que seriam assim, às vezes algumas pessoas apresentam alguns, vamos dizer, maneirismos, de um jeito leigo de dizer assim, né? Apresentam alguns maneirismos, assim, algumas formas um pouco rígidas de lidar, mas que não necessariamente fazem dela um portador de um transtorno de personalidade. E aí a gente fala de traços. É como se tivessem traços, algumas características que parecem com isso, não parecem com aquilo, né? Nos transtornos de personalidade, um modelo mais clássico, mais conhecido, né, que tradicionalmente vinha sendo seguido, a gente fala dos três subtipos, né, o clusters, né? Teria o A, o B e o C, né? Sendo que o A seriam pacientes mais com comportamento um pouco mais desconfiado, é, um pouquinho mais distante da realidade, às vezes com coisas mais esotéricas, ou um distanciamento afetivo, né? Ou até uma desconfiança um pouco mais exagerada com quem ele se relaciona. No cluster B seriam quadros, né, mais relacionados ao humor propriamente dito, né, com oscilações, irritação, labilidade do humor, um descontrole de impulso, isso variando, né, com cada subtipo de personalidade. E o cluster C, que estaria voltado mais com os quadros mais de sintomas mais ansiosos, né? O transtorno de personalidade narcisista, ele está no cluster B, né? O cluster B que seria do humor, né? Dentro desse cluster, a gente tem o borderline, o narcisista, o histriônico e o antissocial, né? Importante a gente entender que não é tão gavetinha assim cada tipo, né? A gente sabe que mesmo o paciente que tem um transtorno de personalidade, ele às vezes, né, aparece algumas pitadas de algumas outras características, assim. Às vezes até dependendo do sexo, né, do gênero, assim, da manifestação, né? Quanto a gente vê aqui características mais grandiosas e um pouco perversas, encontra um pouco mais nas características do sexo masculino.
características mais histriônicas, teatrais, né, e de exposição, mais um humor assim, né, florido, teria um pouco mais para o sexo feminino, tá? Estatisticamente isso. Tá, legal. E tem alguns mitos, lendas ou realidade de que é muito difícil uma pessoa narcisista buscar tratamento. Como é que tu percebe isso no teu dia a dia, assim? É comum, eles vêm porque percebem, eles vêm porque alguém orientou, pediu, enfim. É mito ou é verdade isso de que narcisistas não procuram tratamento? Uhum. Olha, isso é de novo aquela questão dos estereótipos, né? Se a gente for pensar nos narcisistas muito mais grandiosos, né? E a gente começa a falar um pouco dos subtipos de personalidade narcisista, a gente pode encontrar alguns tipos que são mais difíceis de buscar, né? Principalmente quando tem traços mais antissociais, né? Ou características mais psicopáticas, né? De psicopatia, de perversão, né? Eles acabam buscando em situações de que precisam tirar alguma vantagem, né? Algum tipo de situação assim. Então, a gente vê que aí quando você detecta a situação, eles dão uma escapada pela questão de uma vergonha muito intensa, às vezes, né? Coisas, situações assim. Tem uma crítica muito intensa, né? Uh, mas tem aspectos mais benignos, às vezes, né? E dependendo também do grau, né? A gente sabe que existem, né, gravidades, aí tem quadros mais graves, quadros mais leves também, que podem até apresentar e fechar o diagnóstico, mas ainda conseguem se adaptar e algumas situações, às vezes até da própria história de vida, levam esse paciente a, ao tratamento, né? E Perfeito. dependendo vamos dizer, às vezes até quando existem alguns aspectos um pouco mais neuróticos, até ajudam essa pessoa a ficar num tratamento, né? Dependendo também da habilidade do terapeuta, porque transtorno de personalidade é um quadro, né? Independente de qual, é um quadro que exige muito do terapeuta, né? No approach. Tem quadros que às vezes dependem também de um bom tratamento medicamentoso para diminuir a instabilidade do humor, a agressividade. Né? Tem pacientes às vezes que você tratando comorbidades pode ajudar. Né? Também, né, tem aquela questão, entrando também na questão medicamentosa, muitos pacientes buscam em situações que eles acabam deprimindo. Uhum. Né? Por exemplo, eu comparo às vezes o transtorno de personalidade a como, por exemplo, você ir fazer uma maratona descalço. Né? Então, assim, você não tem proteção nenhuma para o pé, você tem, às vezes, momentos da estrada, momentos da sua vida que você está correndo na brita, que o chão está muito quente, que está no meio do barro, né? Que o chão tem vidro quebrado, né? E que dependendo de quanto sua estrutura, né? Aí você pode dar qualquer nome, ego, self, a personalidade, né, qualquer termo, mas dependendo da sua estrutura pessoal, né, e mental para enfrentar isso, é como se fosse o amortecedor, teu calçado. Se você está Uhum. descalço, o impacto é direto na pele, na carne. E aí você correr com baita de um tênis excelente para corrida em cima de caco de vidro, não vai sentir nada. Para um paciente que tem um transtorno de personalidade está lá descalço ou está só de meia, né, vai machucar muito o pé e ali às vezes vai deprimir, vai entrar num quadro depressivo, num quadro de ansiedade clássica, né, transtorno de ansiedade generalizada. E às vezes isso pode servir como início de um tratamento. Uhum. Né? Paciente em Perfeito. situações de vida ou crises vitais, né? De repente uma separação que ele não esperava nunca, vamos dizer, algum paciente que tem um Uhum. transtorno narcisista e sempre teve um ideal, assim, né, uma coisa meio idealizada, ele está realizando tudo, de repente a esposa
o marido ou a mulher pedem a separação do nada e vão embora e falam, eu te odeio, você é um saco, não sei o quê. E aquilo pode ser uma situação que derruba a estrutura inteira e que pode levar a pessoa, pode até se aproveitar, fazer do limão uma limonada, né? Uhum, Ou não, uhum. ele pode simplesmente, né, ignorar aquilo e seguir, né, de forma grandiosa e tudo mais. Uhum, uhum. E uma coisa que eu acho que é sempre importante, assim, quando a gente faz lives falando, né, sobre algum tipo de transtorno ou sobre alguma questão de saúde mental, saúde emocional, é poder dizer que esse espaço aqui é muito mais informativo, né, no sentido das pessoas entenderem como isso funciona, né, e não no sentido de Sai saírem de um. diagnosticando. Exato, porque assim, como o doutor Leonardo falou no início, às vezes alguns comportamentos, né, eles são a pontinha lá, que a gente precisa investigar, precisa entender todo o contexto, precisa entender todos os outros comportamentos que muitas vezes não são visíveis, né? Então, a ideia é trazer informação para que a gente entenda alguns funcionamentos para que a gente possa olhar para a gente mesmo, né? Porque às vezes a gente não se dá conta e daqui a pouco, opa, na live, acho que eu tenho isso, acho que eu tenho aquilo. Talvez seja interessante eu buscar ajuda e poder melhorar. Não, realmente, acho que esse comportamento me traz prejuízos em determinada área da minha vida, que se eu trabalhar, Uhum. eu posso ter mais sucesso, eu posso ter mais qualidade de vida. Então, sempre quando a gente traz esse tipo de conteúdo, é no sentido de informação mesmo, né? E eu sempre acredito que quanto mais informação a sociedade tem sobre saúde mental, sobre saúde emocional, melhor vai ser a nossa relação com isso, né? E é legal esse olhar do Dr. Leonardo, porque a gente não está falando aqui desses estereótipos, né, que a gente vê aí o tempo todo vendo, como alguém narcisista, mal, vilão, né, o cara que mata, que engana, que quando na verdade pode ser diversas situações. E não necessariamente ser dessa forma como muitas vezes a gente vê aí. E que quando a gente fala de um transtorno, existe tratamento, né? Então, por isso que a gente trabalha com DSM, CID, vários estudos aí, o doutor Leonardo, né, foi Uhum. pesquisador, eu também fui pesquisadora, e a gente trabalha exatamente para isso, para que a gente possa oferecer um tratamento que melhore a qualidade de vida e melhore também as relações, ainda que a gente saiba, né, que tem alguns transtornos que são um pouco mais complexos do que outros para a gente tratar. E transtornos de personalidade geralmente são transtornos um pouquinho mais complexos, né? Em que a gente tem que ter um cuidado maior, um olhar mais apurado para conseguir fazer esse diagnóstico de maneira correta e sem o diagnóstico de forma correta não tem também como fazer um tratamento, né, eficaz. Então, em relação a transtornos de personalidade, principalmente em relação ao narcisismo, existe tratamento, certo? Uhum. E aí, Sim, a gente medica, não medica? Como é que funciona? Que às vezes as pessoas elas gostam de se automedicar. sim, sim. Até o aspecto do automedicar já é uma situação narcísica difícil, porque exige da gente poder permitir que que a gente se dá conta que a gente não é onipotente, né? E que a gente precisa do outro, né? E precisa da relação, né, para se tratar. Então, assim, você buscar um profissional, né, também é uma situação assim. É importante que o paciente entenda, né? Olha, não dá. Eu trabalhando também, trabalhei durante até como professor na universidade, trabalhei 3 anos numa disciplina que trabalhava sobre a saúde do médico. A gente vê isso quanto para a população médica é um foco de interesse meu. Como é que para a população médica às vezes é difícil poder, olha, eu não posso me medicar porque assim, né, eu não sou poderoso para ficar achando que eu vou controlar tudo, Uhum. né? Achar que, tá com insônia, toma lá o sublingualzinho lá, que eu não vou falar o nome, né? É desgraça aquilo, né? Mas não, sem mudar muito do assunto. Mas o quanto a gente precisa de. Tô chorando, já quer tacar logo um antidepressivo, né?
Ah, tô, tô desatento, quero ler uma Bíblia em 2 horas, não consigo, eu vou lá e tomo o remedinho, né? Porque eu tenho TDAH, né? E se diagnostica com TDAH, né? Quando o diagnóstico é bem mais complicado que isso, né? Uhum. Mas o importante é a gente poder ter essa noção de que a gente precisa do outro para poder buscar a melhora, né? E o paciente com transtorno de personalidade narcisista, por questões de defesa, né, tem uma dificuldade de buscar essa ajuda, de reconhecer o outro como diferente de si, né? E poder, olha, eu preciso do outro, né? Eu não me basto, né? Não me basto Uhum. sozinho, né? E aí preciso desse aporte, né? Você falando do tratamento, claro que vão ter, até não comentei um pouco antes, mas tem os subtipos, às vezes tem, nos subtipos a gente consegue ver um pouquinho de, de, de diferença no prognóstico, né? Se a gente for ver os critérios de personalidade, eu não vou ler os critérios aqui, mas se a gente for parar para ler os critérios, ele fala de 11 características que elas precisam, aliás, 9 características, contei errado aqui. Eu tô com a colinha aqui também, tá, gente? Não é uma coisa simples assim que a gente sai fazendo checklist, tá? Mas além de ter uma historinha do passado, do roteiro de vida da pessoa, né? Tem as características que ajudam no diagnóstico, e de 9 tem que fechar pelo menos 5. Ou seja, às vezes tem 2 pacientes que fecham o diagnóstico que só uma das características bate, e todas as outras são diferentes. Então, nesse sentido, a gente já pode ter grupos bem diferenciados assim, de pacientes. E aí tem, né, esse estereótipo do cara grandioso, né, que foi até descrito muito pelo Kernberg, né, psicanalista, que é um narcisista grandioso, né? O pessoal tem até um apelido dentro da psicanálise que ele fala que é o casca grossa, que é aquele que você dá porrada e não quebra. A estrutura grandiosa é tão poderosa, que ele não, é difícil de entrar e você poder acessar aquele material que ele está tentando defender, a vulnerabilidade e tudo mais. Geralmente são pacientes com prognóstico um pouquinho mais complicado, né? Porque eles são tão grandiosos, então ele ignora o outro, né? Então, assim, não precisa do outro. O outro está ali para, inclusive, às vezes, para ele esculachar com o outro, né? Para ele se manter numa posição grandiosa, né? Uh, então, eles têm um prognóstico um pouco mais complicado, mas é preciso, né? Às vezes, medicamento, tem que fazer um diferencial com transtornos de humor, né? Às vezes, uma mania, um quadro de transtorno Uhum. bipolar que está lá grandioso, tem que ser uso estabilizador, o cara melhora, né? Então, tudo isso tem que ser muito avaliado com muito cuidado. Tem um outro subgrupo, que são os pacientes, os narcisistas hipervigilantes. Né? O que é? Ele tem uma característica principal, assim, mais nuclear, dessa coisa de uma percepção mais grandiosa, de muito valor, mas o apelido desse caso é o casca fina, porque qualquer coisinha, qualquer evidência do ambiente já percebe aquela coisa como uma bolha de sabão, qualquer coisa destrói aquela estrutura grandiosa e ele se desfaz. Então ele está sempre vigiando, qualquer coisinha que se fale é uma crítica horrorosa, que acaba com a pessoa, ela fica muito irritada às vezes, né? Pode até ficar bastante agressiva nesse sentido, né? Tem uma sensação que nunca basta o que ela faz, né? É sempre muito defendida, né? O Corrute até são pacientes com prognóstico melhor, eles têm um neuroticismo maior e que até facilita no tratamento psicoterápico, né? Tanto que isso até o Corrute, que foi o psicanalista que descreveu esses quadros de narcisismo, né? Eram populações bem diferentes do Kernberg, que trabalhava com paciente internado, e o Corrute trabalhava com paciente ambulatorial de consultório, né? Então, realmente eram populações bem diferentes nesse sentido, né?
E daí você tem, às vezes, melhores resultados. Até, de repente, também as próprias manifestações em relação a tratamentos medicamentosos também podem ser diferentes, né? O hipervigilante pode ter mais características depressivas ou de ansiedade, enquanto o grandioso ele pode ter mais de impulsividade, Agressivo. agressividade, né? Então, até o tratamento farmacológico nos grupos, a gente vai tratar, obviamente, os transtornos, né? Tem uma depressão? Trata a depressão, né? Tem um quadro de mania? Trata a mania. Tem um quadro de ansiedade? A gente trata a ansiedade. Esse é o básico que a gente tem que fazer. Mas a gente também pode, além disso, focar em núcleos de sintomas, características sindrômicas, né? De uma impulsividade exagerada, um descontrole de impulso, né? Porque o que acontece? O paciente, como ele fica muito defendido e muito reativo, às vezes até para uma psicoterapia não dá nem tempo. Quando ele começa a querer entrar no sofrimento, já vem a defesa para proteger, né? Independente do tipo, já vem uma defesa muito forte para defender. E aí, se ele não tiver medicado para poder fazer ele tolerar um pouco aquela situação, para ele poder conseguir pensar, né? Regiões mais frontais do cérebro conseguir ajudar ele a pensar conscientemente sobre como é que funciona aquela estrutura dele, né? E aí, assim, a gente pode seguir. São tratamentos longos, mas é claro, às vezes os pacientes meio, não só de transtorno de personalidade, né? Essas características de personalidade, elas são formadas, assim, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Durante 18, 20, 30, 40 anos de vida. Achar que, às vezes, 6 meses de terapia uma vez por semana vai resolver, às vezes é um pouquinho de inocência, que nem você ficar 50 anos da sua vida sedentário, chega depois já com diabetes, obesidade, um monte de problema físico, aí você quer ir para academia 2 vezes por semana, né? E por 6 meses já está saudável. Não vai ser assim, Uhum. né? E claro que quanto antes a gente começar o tratamento, melhor. Até pela própria perspectiva, né, de poder viver de um modelo diferente, né? Se você tem, né, um jeito de funcionar com os outros muito difícil, mas num tratamento você vai percebendo que existe outro jeito de viver de forma mais harmoniosa, que você vai ter que lidar melhor com as suas dificuldades, com os seus sofrimentos, né, com feridas do passado, né? Você, por exemplo, se eu faço tratamento aos 20 anos, vamos dizer que dos 20 aos 25, aos 30, dos 20 aos 30 eu me trato. Eu tenho a partir dos 30, sei lá, aos 30 aos 60, aos 80, aos 100 anos, não sei até quando eu vou viver, mas eu tenho uma qualidade de vida muito melhor. Muito melhor. Quando os pacientes vão chegar num tratamento já com uma idade mais avançada, existe um luto maior para se fazer, né, do tempo de vida que se perdeu, né, em função daquele tipo de comportamento, né, de lidar com os outros, né. O tratamento acaba sendo também dolorido por isso, né, e o terapeuta tem que ser bem experiente também por isso, né, para ter a sutileza, né, de acompanhar o paciente nesse processo que é um luto, perceber que às vezes tem decisões que foram tomadas em função do transtorno de personalidade que levaram que não teriam sido feitas daquela forma, que poderiam ter um resultado diferente, né? A vida poderia ser mais florida, tanto afetivamente quanto economicamente, enfim, vários aspectos, se não fosse aquele comportamento mais, às vezes, mais destrutivo até consigo mesmo. Uhum. Perfeito. Gente, eu vou liberar os comentários aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem já ir escrevendo, tá? Sobre a live, né? Quem tá chegando agora, né? A gente tá falando sobre narcisismo. Então, se tiverem alguma dúvida em relação ao que a gente falou até aqui, podem colocar nos comentários. Em relação aos subtipos, teria algumas características mais específicas, assim? Digamos que alguém que está nos assistindo agora está em dúvida, né? Eu já escutei de algumas pessoas que eu sou narcisista, né? Porque geralmente isso vem
através das pessoas, das nossas relações, né? Ah, tu é uma pessoa difícil Uhum. de conviver. Ah, eu percebo que tu é muito impulsivo. Quando tu não gosta de algo, tu briga, explode. Acho que tu é narcisista. Então, tem algumas características para alguém que está nos escutando agora avaliar. Talvez é o momento de eu pedir Uhum. ajuda, de eu dar uma olhada para isso. Que características são essas, assim? Olha, eu, em relação a pessoa poder se prestar atenção, eu nem perco, eu falo assim, não perca tempo tentando dizer qual que é qual. Esse exercício é apenas um exercício didático para o profissional saber que ferramentas ele vai usar, né? Sempre na hora de buscar um tratamento, o que eu acho fundamental é a pessoa ver, olha só, talvez eu tenha um jeito de funcionar, né, que eu acabo arranjando briga com muita gente, Uhum, né? Não tá legal. Pô, eu não queria brigar com minha mãe, com meu pai, não queria brigar com meus irmãos, né? Eu não queria que todo o meu relacionamento durasse 3 meses e acabasse, que começa tão bem, fico super apaixonado, super apaixonada, e aí dá um tempinho, a coisa vai pro lixo, né? O relacionamento, né? Ou a pessoa, né? Eu convivo com uma pessoa que vive falando que eu sou isso, sou assado, né? E às vezes, às vezes pessoas que convivem com pessoas que têm transtorno de personalidade, a relação fica muito truncada, a gente até não entende o que está acontecendo, fica meio desnorteado. Então, às vezes, ter um profissional com quem conversar para poder separar, né? As coisas, o que que é da pessoa, o que que é dele, ajuda a uhum, gente poder a buscar assim uma clareza maior, né? E a gente uhum. poder pensar, né? Se outra pessoa, se eu estou vivendo, uma pergunta que sempre fazem, até quando eu abri também um quadrinho de pergunta, né? E das outras vezes que eu comentei sobre isso no meu perfil, é sempre sobre pessoas, né? Que convivem, né? Que dizem que os companheiros são narcisistas e tal, o que fazer e tal. O que eu acho, como é que eu faço pro meu marido, meu namorado se tratar, não sei o quê. Eu acho que a primeira coisa é assim, olha, se você está vendo esse problema, se você está sofrendo esse problema, talvez você deva buscar a ajuda primeiro, né? Para saber o que que eu faço, né? Por que que eu estou com essa pessoa que me faz sofrer tanto, né? O que está Uhum, acontecendo na relação que está levando esse sofrimento todo, né? uhum. Até Talvez. pegando o gancho aqui, tem uma pergunta que é: como terminar um relacionamento com um narcisista? Bom, eu lembro de um ditado que eu vi muito jovem, né? O relacionamento, né? Quando alguém falava que, nós terminamos juntos, né? Aí eu falava, não, esse negócio de terminar junto não existe. Um entra com o pé, outro com a bunda, né? Alguém tem que terminar com a coisa. A gente tem que ter clareza se a gente não está bem na relação, né? Se a relação não está servindo para você, você não tem, você acha que já fez tudo o que precisava fazer para aquilo dar certo, e você não quer mais, né, não quer mais aquele tipo de relação, você acha que já deu o que tinha que dar, aprendeu o que precisava aprender naquela relação, e você já fez o luto daquele processo todo sofrido, bom, termina, né? O Uhum, outro pode ficar insatisfeito, mas enfim, achar que um fim de um relacionamento é feliz para as pessoas, isso é uma ilusão narcísica de que né, as coisas vão se terminar felizes. uhum, Quem é que fica uhum, feliz terminando um relacionamento? Não, o relacionamento não deu certo, é triste. Fica uma empresa uhum, que deu errado, né? E os sócios ficam tristes de não ter funcionado, mas enfim, aprendizado para a próxima empresa, né? uhum. É um aprendizado. Se você não está satisfeito e tem certeza que vai terminar, você vai ter que conversar com a pessoa. Olha, infelizmente, né, É, não até tá legal. ela Agora, colocou assim, aqui. E desculpa. quando ele não aceita, né? E aí eu acho que a gente vai entrar em alguns locais assim para poder pensar.
esse ele não aceita é como? Existe algum risco para a relação, né? Então, por exemplo, Uhum. se essa pessoa tem comportamentos agressivos, impulsivos, né? Tem um histórico de violência na relação, talvez não seja tão simples assim a gente só colocar um ponto final, né? Teria que entender o que, que é esse não aceita. E claro, Uhum. muito difícil para a gente opinar ou dizer o que fazer ou não fazer, porque a gente não conhece a relação, a gente Claro. não conhece a situação, não conhece a pessoa, né? Mas é sempre importante a gente entender quem é essa pessoa, né? Se causa algum risco, se não causa, e assim, é uma decisão. Terminar um relacionamento é uma decisão em que se a gente tomou o outro, não tem como não aceitar, né? Tem coisas que tá dentro do nosso controle, tem coisas que tá fora do nosso controle. Deixar de amar alguém ou deixar de querer estar com alguém é algo que o outro não tem muito controle, né? Então, Uhum. só mais em relação a dar um retorno, né? E ele não aceita. Não sei, o meu posicionamento seria entender melhor, né? O que, que é esse ele não Sim. aceita, até para tomar uma conduta que seja mais cuidadosa mesmo consigo, né? Uhum. Não sei se faz Acho que aí nesse sentido. sentido, perfeitamente. Eu acho que nesse sentido, inclusive, o próprio acompanhamento com um terapeuta, né, experiente pode ajudar bastante. Agora eu sempre digo, né, quando existe risco de agressão, a gente está saindo da área médica para ir para a área judicial, né? A gente sempre busca, né, fazer um processo de que não leve para uma ruptura nesse nível. Mas do mesmo jeito que o narcisista não consegue controlar o outro, né, uma ilusão que ele tenta criar, a gente também não vai conseguir controlar a reação do narcisista. Mas mas se está havendo uma situação de risco, né, de agressão, a gente tem que se fazer a lei, né? Uhum, A gente acaba perfeito. vendo características, às vezes mais sociopáticas, né, psicopáticas, assim, né? Tem um termo que existe na literatura que é a Dark Triad, né, que seria a tríade sombria, né, vamos dizer assim, tá? Que é quando junta narcisismo com maquiavelismo e psicopatia, né? Cada um com o narcisismo falando mais da baixa capacidade de empatia, né, e grandiosidade. O maquiavelismo é a questão de um comportamento mais meticuloso e vingativo, e a psicopatia é de uma coisa arrogante e até às vezes um próprio prazer, né, em cima do outro, né? Então, é situações que tem que cuidar muito, né, para que não haja essa ruptura, que leve a uma situação de risco para si mesma, né? Uhum, perfeito. Mas às vezes, pensando, tirando esses casos, pensando no risco de agressão, de repente uma conversa falando sobre o quanto a relação está sendo ruim para os dois, inclusive para ele, pode ser uma solução, né? Falar que de repente, olha, para você talvez eu não seja o melhor parceiro, Uhum, né? uhum, uhum, Também não, perfeito. você ficar, acho que ninguém merece estar com um parceiro que não está feliz com a gente, Uhum, né? uhum, É triste essa situação, né? E um narcisista, né, na sua, não gosto de falar na sua gênese, assim, mas uma das características é uma busca daquele olhar, né, que não teve dos pais, né, não teve da mãe, né, e que fica buscando nas relações, né, o grandioso, olhe para mim, olhe para uhum, mim. uhum, E ele tá com alguém que não gosta dele, que não vai conseguir, ele não tem forças para, né, tentar convencer a outra pessoa a gostar, porque gostar a gente gosta sem explicação, né? Talvez esse tipo de conversa seja preciso ser feito, né? perfeito, perfeito. Gente, já estamos se encaminhando aí para o fim da live, né? Só para finalizar, tinha uma pergunta aqui que é: narcisismo tem cura?
Olha, eu digo assim, na medicina, quase nada tem cura, tá? O que tem cura, às vezes, é quadros agudos, tá? Por uma infecção, né? E você pode pegar de novo. Você vê o Covid, o pessoal pegando 3, 4 vezes, tem cura, assim, né? Se a pessoa vai, passa, né? Tem um bicho dentro da gente, o bicho morre, a gente cura e tudo mais. O resto é tudo doença crônica, que ocorre um desequilíbrio no nosso corpo e que a gente precisa de um tratamento para corrigir esse equilíbrio, né? Pode ser condutas farmacológicas, condutas não farmacológicas, né? Como mudança de estilo de vida e tudo mais. Na psiquiatria, nós estamos falando de doenças crônicas, né? Dessa forma, o que a gente tem são tratamentos que buscam a estabilização do quadro, né? O paciente com transtorno de personalidade, né, a definição de transtorno de personalidade seria algo que perdura pela vida inteira. Então, assim, por definição, se o quadro some e não tem nunca mais, não seria um transtorno de personalidade, talvez fosse outra coisa. Mas com certeza a gente consegue melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Não é nem questão de fé, essa pessoa conseguindo se submeter ao tratamento, né? Com certeza ela vai ter uma qualidade muito mais, uma qualidade de vida muito maior, uma vida muito mais rica, né? Coisas que ele nem imaginava, de percursos que ele vai poder percorrer inimagináveis para a própria vida, saindo de coisas presas do passado, né? De buscas incessantes por recuperar aquela relação idealizada com pai e mãe que tinha na infância, com pais também super-heróis, né? Que fica buscando o resto da vida. E conseguindo fazer esses vários lutos, enfrentar todo esse sofrimento que ele vive, que ele ou ela, né, no caso, que o paciente vive, tem uma qualidade de vida muito promissora, né? Se permitindo fazer o tratamento. Agora, o que acontece muitas vezes é isso. Não é um tratamento do dia para o outro, porque a gente está falando de uma estrutura grande, e é uma estrutura, né, que às vezes o pessoal usa o termo de sabotagem. Eu não gosto do termo sabotagem, porque sabotagem parece que o cara está fazendo meio que de propósito, né? E na verdade eu encaro muito mais como uma defesa. A pessoa está se defendendo de uma ameaça que ele sente que viveu e que vai viver, e, né? Eu digo muito para os pacientes, gato escaldado tem medo de água fria. Né? Então, assim, fica repetindo um comportamento, muitas vezes, achando que vai ter um tipo, né, de agressão. A gente podendo lidar com essas agressões, né, vividas, às vezes, na imaginação, né, e conseguindo fazer com que a pessoa recupere, isso pode ajudar muito. Então, assim, cura no sentido de que vai haver algo que a gente vai fazer e nunca mais vai ter, não vai ter, tá? Isso enquanto estiver respirando, qualquer pessoa pode ficar doente, né? Agora, que a pessoa pode ter uma qualidade de vida passando por um tratamento, vai demorar, mas o quanto antes você começar, vai ter uma hora que termina. Né? Tem gente que aos 20 anos não quer tratar porque demora demais. Aí chega aos 30 anos, passou 10 anos dando murro em ponta de faca a vida inteira. Aí chega aos 30 anos, mas vai demorar, fala que demora 5 anos de tratamento. Estou falando 5 aleatoriamente, tá, gente? É que a vida vai passar de qualquer A vida forma, vai né? passar de qualquer jeito. Então, assim, é melhor que seja conversando com alguém que você possa contar para poder lidar com isso do que ficar, né, dando murro em ponta de faca, né? Eu achei Orgulhoso aí para excelente essa cima. explicação em relação à cura, porque isso é uma das primeiras perguntas que, pelo menos, aparece para mim no consultório com frequência, né? E aí, a ansiedade tem cura? E aí, tem cura? E quando a gente começa a pensar em qualidade de vida, né, no quanto eu vou viver melhor, ao invés de pensar, né, lá no fim do caminho, eu entender que é um processo e que durante esse processo a minha vida vai ser melhor. Aquelas questões que muitas vezes é um problema para mim, relacionamento no trabalho, relacionamento amoroso com a minha família, coisas que me trazem muito sofrimento.
conforme eu vou andando nesse tratamento, eu vou conseguindo viver e lidar melhor com essas situações, né? Então, dependendo do que for cura para cada um, né? Isso pode ser visto também como uma cura de eu me relacionar melhor, eu aprendo a me relacionar melhor, né? Aí tem que Uhum. depender qual é o conceito de cura para cada pessoa, né? Mas eu Sim. acho que é exatamente isso, assim, a gente entender que com adesão ao tratamento, a vida pode ser melhor, Uhum. E né? poder pensar nisso, onde você quer alcançar, né? Veja o quanto é difícil, às vezes, os pacientes têm. A gente perguntar para ele onde é que você se imagina daqui a 5 anos, e os pacientes não sabem dizer. Às vezes você pergunta de agora, como é que você se descreve? Aí a pessoa tem dificuldade de dizer quem que ela é, né? Ah, não que você vá ter uma meta, você vai fazer exatamente o que você definiu para sua vida daqui a 5 anos. Mas ter uma ideia, né, disso é importante. Isso vai depender de você poder passar por um tratamento. Uhum, uhum. Bom, gente, é isso. Faz 1 hora. A gente ficou 1 hora. Eu disse pro doutor Leonardo que seria uns 40 minutos, 1 hora. Obrigada. Ah, Gente, obrigada por estarem aqui com a gente. Doutor Leonardo, obrigada pelas informações, por dividir aí o teu conhecimento, a tua experiência com a gente. Foi uma honra te receber aqui, né? Poder estar falando, conversando um pouquinho contigo, com todo mundo que estava aqui. E é isso, gente. O doutor quer falar alguma coisa? Sigam ele lá. O Instagram dele tem muito conteúdo interessante, né? Se vocês quiserem saber mais sobre narcisismo, sobre outros transtornos, sigam ele. É doutor. doutor.leo.sodré. Se vocês clicarem aqui, ó, tá? Nessa setinha, vai baixar e vai aparecer o perfil dele. Já aproveitem, já sigam ele lá para acompanhar todos os conteúdos dele. E é isso, gente. Queria agradecer mais uma vez todo mundo. Obrigada, doutor Leonardo. Até Muito a obrigado próxima, pelo gente. convite e muito feliz por ter participado, pelo convite, que é um prazer poder falar, né? Ainda mais com a Bruna, que é uma simpatia de pessoa e tem um perfil excelente, assim, para, né, didaticamente, de apoio, assim, muito bom. E quem não, quem me segue não a conhecia ainda, é dever começar a seguir ela aí também, tá? Gente, vai ficar gravado sim, tá? Então, quem não conseguiu assistir toda a live e quer assistir depois, vai ficar gravado, tá bom? Gente, obrigada. Doutor Leonardo, mais uma vez, muito obrigada. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.